Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem, vou falar hoje de um assunto aí que eu já falei meio que por cima aqui no canal, mas é sobre o que você está guardando para o futuro, né? Por que eu quero falar desse assunto? Recentemente, eu acho que vocês já viram aí, tem aquele Beisola, né? Da Grande Família, que tá reclamando que ele tá no retiro dos artistas, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, e reclamando de tudo, né? Como sempre. E esse é um cara, assim, que ele não é a maioria, mas ele é um belo exemplo do que não se fazer. Porque o cara, ele, ele parece que é um cara muito mal agradecido, muito desorientado, é, e não por falta de orientação, tá? Mas é porque, sei lá, na cabeça dele o que ele faz está certo, né? Porque, imagina, você trabalhar na Globo, num dos programas mais famosos da TV, por tanto tempo, né? Então, sei lá quanto tempo durou a Grande Família, uns 10 anos ou mais, acho que até mais, né? Que eu assistia quando eu era pequeno, mais ou menos, né? Não tão pequeno, mas enfim. E você não guardou dinheiro, né? Aí eu falei, porra, mas como é que esse cara arrebentou assim com a vida, né? Caraca, que estranho. Aí de uns tempos, acho que foi na pandemia, ou um pouco depois da pandemia, que começou a surgir notícias sobre ele, né? Então ele falando que tá passando dificuldade, pedindo doação, bababá. Aí algumas pessoas ajudaram ele, se eu não me engano, acho, ó, vou chutar bem longe, tá? Mas acho que é Marieta Severo que fazia a Dona Nenê, mas a Dona Nenê comprou uma casa pra ele, pra ajudar. Cara, o cara trabalhou, o tempo que trabalhou na Globo e não conseguiu pegar uma casa. Tudo bem, vamos lá. E aí depois a própria Deolane lá, né? Deolane Bezerra deu uma ajuda em grana pra ele. E na sequência, esse cara apareceu com um novinho num restaurante que falaram assim que a conta dele deu uns 5 contos. Não sei se é verdade, mas também ele não desmentiu. Não sei se era 5 contos, mas ele não desmentiu também. E, porra, 5 conto, o cara tá passando dificuldade ainda pra gastar com novinho. E esse cara, ele parece ser meio. é, Como é que fala? Muito da luxúria. Ele adora coisa de sexo, adora, adora, adora. Ele até cita isso no vídeo dele lá no Retiro dos Artistas, né? Falam que ele não é uma pessoa ativa, ele quer ter um carinho e tudo mais. E, enfim, com o que esse cara gastou? Será que foi sempre nesse luxo? Será que quando ele estava na Globo ele falou assim, puta, aqui eu vou me aposentar, aqui eu vou ter aqueles cargos vitalícios, né? Que a Globo hoje não tem mais, para poucos, trabalha por obra e tal. E pelo menos eu só conhecia ele da Grande Família, eu não sei nenhuma outra obra, filme que ele tenha feito. Tá? Eu sei que ele é uma pessoa do teatro, pelo que ele falou, não que eu tenha assistido, porque também não é meu interesse, o teatro. E, e é muito estranho como que o cara se afundou, né? E assim, é um cara também que você vê que ele não se cuida muito, né? É um cara derretido. Eu acho que ele tem uns 65 anos por aí e, porra, uma aparência que já tá nos 85, 90. E olha lá que tem gente de 90 que tá mais bem cuidado. E nessa daí, querendo novinho, gastando e tudo mais, o cara não se programou e hoje em dia tá todo arrebentado. Outro exemplo também, desculpa, até esqueci, tem aquela Martina Oliveira, que é a beisola lá do Privacy, OnlyFans, essas coisas aí, ela também ajudou o Beisola. A menina ajudou, pelo que ele fala, ajudou muito, né? E mesmo assim o cara tá toda hora fudido de grana. Não sei o que esse cara faz, enfim. E aí, outro exemplo, né? Acho que aí todo mundo já meio que sabe, né? Que é a do Dedé. E é muito estranho a do Dedé também, porque é um cara que, pô, trapalhões, né? Filme, TV, enfim, o cara fez grana pra caramba. Com certeza fez muita grana. Porque tem um cara que faz a biografia
a- dos Trapalhões, que ele conta, fala assim que o Mussum era muito agradecido pelo Dedé, que o Dedé colocou ele nos Trapalhões e tudo mais, e foi um dia visitar o Dedé. Falou que a casa do Dedé tinha janela, aquela janela de navio, sabe aquelas redonda, aqueles navios antigos. Não sei se hoje em dia tem navio assim, mas eu me lembro de navio antigo, né? Cara, ele tinha muito dinheiro. E eu lembro que nessa época aí mostrava casos de alguns artistas, por exemplo, da Xuxa, que tinha 30 carros, eu não tô brincando. 30 carros na garagem. Cara, 30 carros, pra que 30 carros? Mas assim, os caras tinham dinheiro a rodo. Aquele Bozo, o original, os caras falaram que o bicho, ele se achava presidente do Brasil, porque tinha muita grana, passava na rua de capota aberta, porra, arrebentava, estourava o dia inteiro. Então era muita grana naquela época, né? E aí o Dedé, a gente não sabe o que ele faz com o dinheiro também, porque ele tava no. Quando ele já tá bem velho, bem mais velho, ele já tava no Dedé, o Comando Maluco, no SBT. Então ele tinha um programa e fazia participação ainda na Praça é Nossa. E o Carlos Alberto, todo mundo sabe que ele paga muito bem o pessoal lá. E mesmo assim, acabou o Dedé, o programa, o Comando Maluco, ficou fora da TV. E depois falando que tava com dificuldade. Aí o Didi foi lá e contratou ele pra participar da turma do Didi lá, né? Caramba, o cara trabalhou, perdão, trabalhou nos Trapalhões, não segurou grana, foi pra SBT, não segurou grana, eu duvido que o pessoal pagava mal ele lá. E aí o Didi traz ele pra trabalhar com ele na Globo. E mesmo assim, o pessoal ainda falava que o Dedé não falava mal do Didi, porque o Didi pagava plano de saúde pra ele. Cara, onde foi toda a grana desse cara, meu? Eu não entendo, eu não entendo. E o próprio Didi é um cara que soube o que fazer com o dinheiro. Se eu não me engano, ele é formado em Direito. Aquela granja, eu já falei aqui no canal, a Granja Comari é dele. A Granja Comari que a seleção brasileira treina. Então o cara tem muita grana. Enfim, é um cara que não dá pra entender. Mas vamos lá. Outro exemplo que eu peguei recentemente é aquela Sherazade. Vocês manjam? A repórter lá, que era a jornalista que era do SBT. Aí o Silvio Santos falou que ela não era paga pra dar opinião, que era só pra fazer o trampo dela lá do jornal normal e tal. E ela começou a se posicionar forte aí e tal. E, porra, eu vi a história dessa mulher. Ela foi uma mina que, porra, deu sangue, tá? Pra conseguir as coisas, estudar e tudo mais. E aí jogou tudo no lixo, né? Quando, em vez dela chegar, sentar, acenar, ela quis posicionar. É, acho que ela pensou assim, pô, tem um nome, se me mandar embora, daqui a pouco meu telefone tá tocando. E não foi isso que aconteceu. Então, ela foi para um canalzinho ou outro, fazer uma participação ou outra no jornal, aí foi caindo, foi pra fazenda e foi depois na TV falar que tava passando dificuldade com aluguel. E aquele negócio, né? A pessoa ela tem um nível de vida, mas não abre mão do nível de vida nem a pau. Não quer se rebaixar, mas nem a pau. Tá passando dificuldade, mas tá vivendo um aluguel caro, não sei o que, tá vivendo com pensão e de ex-marido e nada rola tal. E agora parece que ela fez procedimento estético no rosto. Falei, porra, a pessoa tá passando dificuldade e do nada tem dinheiro pra fazer. Oh, caramba, mano, prioridade o pessoal não tem. Parece que entra num negócio artístico e fala assim, isso aí, agora eu sou artista, vou viver do nome. Vai cair dinheiro automaticamente na minha conta porque eu tenho. Todo mundo me conhece. Cara, é muito esquisito, bicho. É muito esquisito. E aí eu sempre levo uma coisa que eu me identifico bastante, que eu tava vendo eu acho que eu já falei isso aqui no canal, não me lembro. Aquele humorista, o Afonso Padilha, né, que ele falou assim uma vez. Olha aqui, gente. Primeiro aqui, só fazendo uma interrupção. Olha que coisa linda isso aqui. Eita.
Tá dia lindo. Um dia eu vou ter uma casinha assim na beira do lago. Enfim, e ele fala o seguinte: cara, eu sou muito pão duro, porque eu sempre fui pobre, sempre fui lascado. E agora eu faço show, tal, faço minhas coisinhas aí, patrocínio e tudo mais. Mas eu tenho um medo de perder tudo, então eu sou pão duro, eu não sou de gastar. E o cara tá certíssimo. Gente que passou dificuldade, já trabalhou na vida, sabe como é que o negócio é difícil, cara. Não é assim, vou, vou dar tanto em tal lugar e vamos que vamos. Cara, você vê um monte de deputado aí que os caras tá ganhando um salário de 30 conto e tá vivendo como se ganhasse 1 milhão. Eu não quero entrar nesse assunto de política, todo mundo já sabe como é que tá tudo errado, né? Tudo bem, vamos lá. E aí você vê esses moleque aí que vende rifa, divulga tigrinho e tal. Os caras têm, sei lá, 3, 4, 5 carros de 2 milhões na garagem. Compra corrente de 2 milhões. Caramba, bicho, será que essa molecada tem alguma coisa investida para não se acabar, né? Porque, de novo, eu sou repetitivo aqui, mas falo, porra, é muito estranho como que as coisas acontecem. Outra coisa que eu fiquei besta, né? O Cafu. Cara, o Cafu ganhou grana pra caramba com futebol, jogou lá fora. Época de Copa, que é a hora, né? É a hora que o pessoal faz propaganda pra caramba, ganha dinheiro. Mas fora também, né? O cara ganhava dinheiro. E mesmo assim os caras falaram que ele já tava com dificuldade financeira. Dá pra acreditar num negócio desse, bicho? Você pode até pegar um Amaral da vida aí que ele separa, a mulher leva tudo, né? Ou quase tudo. Mas a pessoa não tem um pé de meia, não pensa no futuro nem a pau. Eu entendo gente mais velha, que antigamente não tinha informação, né? De investimentos. Mas sei lá, um terreninho aqui, um terreninho ali, uma casa de aluguel. Acho que dá pra pensar. Eu mesmo falo, eu sou uma pessoa que eu comecei velho a investir. Eu podia estar voando hoje com investimento, mas não. Né? Eu nunca pensei, vou juntar 50 reais. Falei, não, 50 reais eu vou gastar. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, no passado eu estava muito bem, mas antes, antes tarde do que mais tarde, né? Isso também que eu trago pra mim. Mas enfim, gente, eu queria saber de vocês aí se vocês têm investimentos, se vocês pensam no futuro, se vocês estão lascados, se vocês pensam em começar, se vocês comentarem aí, eu posso até dar umas dicas aí que eu já tô meio surrado nessa, nessa parte aí. Até vejo muito canal de investimentos que eles acabam sendo redundantes, né? Mas o pessoal tem que ganhar dinheiro no YouTube, tem que fazer conteúdo, mas nunca é uma coisa nova, nunca é uma novidade. Enfim, vamos lá. Valeu pessoal, fiquem bem aí.